A primeira vez que pisei na cobertura dos Almeida, no bairro Nobre de Moema, em São Paulo, senti aquele aperto no estômago que a gente tem quando algo está errado, mas não consegue explicar o quê. O apartamento era absurdamente luxuoso, com vista para o Parque Ibirapuera, móveis brancos importados e aquele cheiro artificial de lavanda que gente rica adora. Mas havia algo pesado no ar, uma tensão invisível que grudava na pele como um mormaço de janeiro. Meu nome é Sofia Tavares, tenho 23 anos e estudo gastronomia na Anhembi Morumbi. Trabalho como babá para pagar a faculdade, e não é qualquer emprego temporário. Levo a sério. Adoro crianças, adoro cozinhar para elas, ver aquela carinha suja de molho de tomate depois de uma macarronada bem feita. Acredito que comida é afeto, é memória, é o que nos mantém vivos de verdade. Por isso, quando vi o anúncio de Mura Almeida procurando alguém com conhecimento em nutrição infantil para cuidar do filho de 4 anos, achei que seria perfeito. O salário era generoso, a localização boa, e eu precisava desesperadamente do dinheiro. Mandei meu currículo numa segunda-feira. Na quarta, já estava sendo entrevistada. Mura Almeida era um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno azul marinho impecável e aquele cansaço nos olhos de quem trabalha demais. Empresário do ramo de tecnologia, sempre viajando, sempre em reuniões. Foi simpático comigo, mas distante, como se já estivesse pensando na próxima videoconferência. Sofia, preciso de alguém responsável para cuidar do meu filho Theo enquanto estou trabalhando, disse ele, folheando meu currículo sem realmente lê-lo. Minha esposa, Clarissa, é muito ocupada também. Ela é influenciadora digital, tem mais de 2 milhões de seguidores. Você já deve ter visto ela nas redes. Eu não tinha visto, mas a senti educadamente. Naquela época, eu mal usava Instagram. A Clarissa é super preocupada com alimentação saudável, continuou ele, e pela primeira vez sorriu com orgulho. O Theo tem uma dieta especial. Vegana, orgânica, sem açúcar. Ela é bem rígida com isso, mas é para o bem dele, entende? Algo no tom dele me incomodou. Não era preocupação de pai. Era quase como se estivesse se desculpando antecipadamente. Claro, Sr. Almeida, respondi, mantendo minha voz profissional. Tenho bastante conhecimento sobre nutrição infantil. Posso seguir qualquer orientação. Ele pareceu aliviado. Ótimo! Você começa segunda-feira. Clarissa vai passar todas as instruções. E foi assim que entrei na vida dos Almeida, sem imaginar que em poucas semanas descobriria um segredo tão sombrio que mudaria tudo. Clarissa Almeida era exatamente o tipo de mulher que eu esperava. Loira oxigenada, corpo definido por personal trainer, unhas de gel perfeitamente feitas, roupas de ginástica de marca cara mesmo dentro de casa. Ela tinha 30 e poucos anos, mas parecia mais nova, daquele jeito artificial que botox e preenchimento proporcionam. Seus olhos azuis eram gelados. Então você é a nova babá, disse ela me examinando dos pés à cabeça no primeiro dia, como se eu fosse uma peça defeituosa. Mura disse que você estuda gastronomia. Espero que entenda de alimentação saudável de verdade, não essas porcarias que ensinam em faculdade. Engoli a raiva. Precisava daquele emprego. Sim, senhora. Estudei bastante sobre nutrição infantil. Ótimo! Porque aqui em casa temos regras muito claras. Ela pegou uma pasta plástica da bancada da cozinha e me entregou. Tudo que o Theo come está documentado aqui. É uma dieta plant-based, 0 açúcar, 0 glúten, 0 laticínios. Ele come de 3 em 3 horas, porções controladas. Nada fora dessa lista. Nada. Entendeu? Abri a pasta enquanto ela falava. Havia tabelas detalhadas, planilhas de calorias, listas de alimentos proibidos que ocupavam 3 páginas inteiras. Meu estômago apertou quando vi o cardápio de um dia típico. Mingau de aveia sem açúcar no café da manhã, legumes cozidos no almoço, frutas específicas nos lanches, sopa de vegetais no jantar. Tudo em porções minúsculas. Desculpe perguntar, dona Clarissa, mas esse cardápio é aprovado por um nutricionista pediatra? Os olhos dela se estreitaram. Eu sou nutricionista formada, querida. Sei muito bem o que estou fazendo. Meu filho não vai ser mais uma criança brasileira obesa. Obesidade infantil é uma epidemia neste país. Sim, mas ele tem apenas 4 anos.
A quantidade de calorias. Você foi contratada para seguir instruções, não para questioná-las, cortou ela, a voz afiada como vidro. Se não está satisfeita, a porta é ali. Fechei a boca. Precisava do emprego. Mas já sabia que algo estava muito errado. Conheci o pequeno Theo naquela mesma tarde. Ele estava no quarto, brincando sozinho com alguns carrinhos de madeira, aqueles brinquedos educativos caros que ricos compram para se sentir bons pais. Quando entrei, ele ergueu aqueles olhinhos castanhos enormes para mim, e meu coração partiu. Theo era pequenininho demais para 4 anos. Magro de um jeito doentio, com olheiras profundas, pele pálida, cabelos castanhos opacos. Parecia um passarinho frágil. Mas o pior era a expressão dele, cansada, velha demais para aquela idade. Criança não deveria ter aquele olhar. Oi, Theo, disse suavemente, agachando ao lado dele. Meu nome é Sofia. Vou cuidar de você a partir de agora. Ele me estudou em silêncio, desconfiado. Depois voltou a brincar com os carrinhos, como se eu não existisse. Você gosta de carrinhos? Tentei de novo. Nada. Sabe o que eu acho legal? Carrinhos que carregam comida. Já pensou? Um caminhão cheio de pães quentinhos, um carrinho de sorvete, uma Kombi de pizza. Pela primeira vez, ele reagiu. Seus olhos se iluminaram por um segundo, depois se apagaram novamente, como se lembrasse de algo ruim. Eu não como essas coisas, disse com uma voz baixinha, mecânica. Açúcar e glúten fazem mal. Vou ficar gordo. Papai não vai mais gostar de mim. Senti um nó na garganta. Aquelas não eram palavras de criança. Eram palavras de Clarissa, plantadas naquela cabecinha inocente como sementes venenosas. Theo, quem te disse isso? Ele não respondeu. Apenas encolheu os ombros, pequenino, e continuou empurrando o carrinho em círculos, sem entusiasmo, como um robozinho com bateria fraca. Fiquei ali no chão com ele até a hora do lanche. Clarissa apareceu pontualmente às 3 da tarde, carregando uma tigela pequena com pedaços de maçã verde e algumas amêndoas. Lanche do Theo, anunciou, colocando a tigela na mesinha de criança. Sofia, você sempre serve exatamente isso, nesse horário. 15 amêndoas, não mais. E ele tem 10 minutos para comer. 10 minutos? 15 amêndoas? Aquilo mal era um aperitivo. Theo pegou uma amêndoa e começou a mastigar devagar, muito devagar, como se quisesse fazer durar. Clarissa ficou ali parada, de braços cruzados, observando. Havia algo perturbador naquela cena. A mãe parada como uma guarda, o filho comendo em silêncio absoluto, o peso sufocante daquela cozinha de revista. Quando Theo terminou, Clarissa recolheu a tigela e saiu sem dizer nada. Eu fiquei ali, perturbada, sentindo que tinha acabado de testemunhar algo muito pior do que uma dieta restritiva. Tinha visto controle. Tinha visto medo. Nos primeiros dias, tentei apenas observar e entender. Não queria perder o emprego precipitadamente, mas também não conseguia ignorar o que via. Theo era uma criança apagada. Não corria, não pulava, não ria. Passava a hora sentado, quieto, como se não tivesse energia. E não tinha mesmo. Eu o levava para brincar no parquinho do condomínio, mas ele cansava em minutos. Sentava na grama e ficava olhando para as outras crianças correrem, com aquela expressão triste de quem está do lado de fora de uma festa. Sofia, ele me perguntou uma tarde, por que os outros meninos comem sanduíche? Estávamos no parquinho. Uma mãe tinha trazido um lanche para o filho, pão francês com manteiga e presunto. Theo observava fixamente, com fome nos olhos. Porque cada família tem suas regras de alimentação, Theo. Mas eu tenho fome, disse ele, tão baixinho que quase não ouvi. Sempre tenho fome. Meu coração se estilhaçou. Você contou isso para sua mãe? Ele balançou a cabeça rapidamente, olhos arregalados de medo. Não posso. Ela fica brava. Diz que tenho que ser forte, que menino forte não sente fome, que preciso ser magro como ela. Aquilo me deu náusea. Uma criança de 4 anos não deveria estar fazendo dieta. Uma criança de 4 anos não deveria ter medo de comida. Comecei a perceber que aquilo não era sobre saúde. Era sobre controle, sobre projeção,
sobre uma mulher que usava o filho como extensão da sua obsessão pela imagem perfeita. Naquela noite, depois que Theo dormiu, fiquei na cozinha pesquisando no celular. Procurei o Instagram de Clarissa. O perfil dela tinha 2 milhões de seguidores mesmo, como Mura havia dito. O nome de usuário era @meisaudávelclarissa. As fotos eram todas cuidadosamente produzidas. Clarissa em poses de yoga, Clarissa preparando os motis verdes, Clarissa com Theo em cenários paradisíacos, ambos sorrindo para a câmera. Mas eu conhecia a verdade por trás daquelas fotos. Theo não sorria assim em casa. Theo mal tinha energia para ficar de pé. Li algumas legendas. Uma dizia: meu pequeno príncipe Theo está crescendo forte e saudável com nossa dieta 100% vegana. Sem açúcar, sem toxinas, só amor e nutrição consciente. Coração vermelho, salada #mãe saudável #vida plant-based #criança sem açúcar. Os comentários eram milhares. Que mãe inspiradora! Eu queria ter essa disciplina. Seu filho é tão sortudo. Sortudo. Aquela criança desnutrida, triste, assustada era considerada sortuda. Continuei rolando e achei algo que me gelou. Era uma foto recente de Theo, em que ele aparecia ainda mais magro do que agora, segurando um copo de suco verde. A legenda dizia: Theo está em uma fase de desintoxicação. Reduzimos as porções para limpar o organismo dele. É incrível ver como o corpo infantil responde rápido. Coração verde. Desintoxicação. Em uma criança de 4 anos. Aquilo não era apenas errado. Era criminoso. Fiquei acordada até tarde naquela noite, pensando no que fazer. Eu podia denunciar? Mas para quem? Com que provas? Mura parecia alheio a tudo, sempre viajando ou trancado no escritório. Clarissa era intocável, protegida por aquela aura de influenciadora bem-sucedida. E Theo? Theo era apenas um menino pequeno, cansado, sem voz. Decidi que precisava de provas concretas antes de fazer qualquer coisa. Precisava documentar o que estava acontecendo. E foi então que notei a geladeira. A cozinha dos Almeida era um sonho de revista de decoração. Tudo em mármore branco, eletrodomésticos de última geração, uma ilha central enorme. Mas a peça central, o orgulho de Clarissa, era a geladeira. Não era uma geladeira comum. Era um modelo inteligente de R$50 mil, daqueles que mais parecem um computador do que um eletrodoméstico. Tinha uma tela sensível ao toque gigantesca na porta, conectada à internet, que mostrava receitas, fazia listas de compras, tocava música. Clarissa adorava exibir aquilo nas stories, gravando vídeos enquanto preparava seus motis detox, a geladeira sofisticada ao fundo. O que ela não sabia, e eu só descobri porque gosto de ler manuais de equipamentos, é que aquele modelo tinha uma função especial: monitoramento interno com câmera. A ideia era que a geladeira pudesse identificar automaticamente os produtos armazenados, rastrear validades, sugerir receitas baseadas no que tinha dentro. Para isso, toda vez que a porta era aberta, uma pequena câmera interna gravava 10 segundos de vídeo do interior e das prateleiras. Aqueles vídeos ficavam salvos no sistema da geladeira por 30 dias, acessíveis através de um menu escondido nas configurações avançadas. Era uma função que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Eu descobri isso uma tarde quando estava limpando a cozinha e acidentalmente abri o menu de configurações na tela. Lá estava: histórico de monitoramento interno. Cliquei. Uma lista de thumbnails de vídeos apareceu, organizados por data e hora. Cada vez que alguém abria a geladeira, lá estava registrado. Meu coração acelerou. Aquilo era ouro. Se Clarice estava fazendo algo errado, se estava escondendo algo, aquela geladeira tinha visto. Aquela geladeira sabia. Comecei a verificar os vídeos dos últimos dias, passando rápido pelas gravações. A maioria era entediante. Clarissa pegando alface, eu pegando os legumes para o almoço de Theo, Mura tirando uma água de cocô. Nada de especial. Mas então cheguei aos vídeos de madrugada. E foi aí que vi. O vídeo tinha timestamp de 2h37 da manhã de 2 dias atrás. A cozinha estava escura, apenas a luz interna da geladeira iluminando a cena. A porta se abriu, e Clarissa apareceu. Mas não era a Clarissa impecável das fotos. Era uma Clarissa desgrenhada, de camisola, cabelo bagunçado.
E na mão dela havia um pote enorme de sorvete de chocolate. Fiquei paralisada, olhando a tela. Ela pegou uma colher e começou a comer direto do pote, ali mesmo, de pé na frente da geladeira aberta. Comia rápido, quase desesperada, como quem tem pouco tempo. Em 10 segundos, o vídeo terminou. Voltei ao histórico. Havia mais. Muito mais. 3h15. Clarissa pegando um pacote de biscoitos recheados. 1h42. Clarissa com um pedaço de bolo na mão. 4h03. Clarissa devorando um sanduíche. Todas as madrugadas. Quase todos os dias. Enquanto pregava dieta restritiva e vida saudável para milhões de seguidores, enquanto privava o próprio filho de comida adequada, Clarissa estava tendo compulsões alimentares secretas no meio da noite. Fiquei ali, olhando aquelas imagens, sentindo uma mistura de choque e raiva. Aquela mulher era uma fraude. Uma mentirosa. E o pior, estava projetando sua relação doentia com comida no filho de 4 anos. Mas então vi um vídeo que me fez tremer. Era de ontem à noite, 23h47. Clarissa abriu a geladeira. Mas dessa vez não estava sozinha. Theo estava ali também, pequenininho, de pijama, os olhos vermelhos de choro. Ele esticava a mãozinha para a geladeira, para uma caixa de morangos na prateleira de baixo. Por favor, mamãe, ouvi a vozinha dele através do áudio do vídeo. Só um pouquinho. Estou com tanta fome. Clarissa puxou a mão dele com força, afastando. Você já comeu seu jantar, Theo. Para de ser chorão. Mas eu ainda estou com fome. Fome é coisa da sua cabeça. A voz dela subiu, furiosa. Você é fraco, Theo. Criança forte não sente fome. Você quer ficar gordo? Quer que todo mundo ria de você? Que seu pai tenha vergonha de você? Theo soluçava agora. Não, mamãe. Então volta pro quarto e dorme. E se eu te pegar aqui de novo, vou colocar cadeado nessa geladeira, ouviu bem? O vídeo terminou. Fiquei ali parada, tremendo de raiva, lágrimas nos olhos. Aquela criança estava sendo torturada. Não com violência física óbvia, mas com algo pior, com privação, com manipulação psicológica, com uma crueldade fria e calculada. E agora eu tinha a prova. Aquela geladeira inteligente tinha visto tudo. Tinha registrado tudo. A questão era, o que eu ia fazer com isso? Passei a noite seguinte sem dormir, pensando em um plano. Não podia simplesmente confrontar Clarissa. Ela me demitiria na hora, apagaria as provas, e Theo continuaria sofrendo. Não podia contar para Mura sem provas sólidas. Ele provavelmente ficaria do lado da esposa. Precisava de algo definitivo, irrefutável, que não pudesse ser negado ou escondido. Decidi começar a fazer meu próprio registro. Comecei a fotografar discretamente a comida que Theo recebia, as porções minúsculas, o rosto cansado dele. Baixei os vídeos da geladeira no meu celular, criando backup em nuvem, caso Clarissa descobrisse e tentasse apagar. Anotei cada comentário cruel que ouvi, cada momento em que Theo pediu comida e foi negado. Durante o dia, quando Clarissa estava ocupada gravando conteúdo para o Instagram ou na academia, eu dava pequenos extras para Theo. Uma banana a mais. Um pedaço de pão escondido. Não era suficiente, mas era o que podia fazer sem levantar suspeitas. Theo começou a confiar em mim. Sofia é minha amiga secreta, ele me disse uma tarde, sussurrando como se fosse uma conspiração. Você me dá comida de verdade. Theo, você precisa me prometer uma coisa, disse, agachando na altura dele. Se alguma coisa acontecer, se alguém perguntar, você conta a verdade sobre a comida, tá bem? Você nunca mente. Ele assentiu. Sério. Prometo. Eu não sabia que essa promessa seria testada muito mais cedo do que imaginava. Tudo desmoronou numa quinta-feira à noite. Mura chegou em casa mais cedo, coisa rara. Estava estressado, tinha acabado de perder um contrato importante e queria jantar com a família, ter um momento de normalidade. Eu estava na cozinha preparando o jantar de Theo, sopa de legumes aguada, como sempre. Clarissa estava no quarto, gravando stories. Mura entrou na cozinha, afrouxando a gravata. Sofia, que cheiro bom, disse, tentando ser simpático. Então viu a panela. É só isso. Para o Theo. Sim,
senhor. É o que está no plano alimentar dele. Mura franziu a testa. Pela primeira vez, pareceu realmente olhar para o que o filho comia. Isso parece pouco. Ele é uma criança em crescimento. Eu sei, senhor. Mas Dona Clarissa. Clarissa exagera às vezes, ele interrompeu, surpreendendo a mim mesma. Vou fazer um miojo para ele. Criança precisa comer. Meu coração disparou. Senhor Almeida, talvez seja melhor conversar com Dona Clarissa primeiro. Mas ele já estava abrindo o armário, pegando um pacote de macarrão instantâneo. Foi quando Clarissa entrou. Mura, o que você está fazendo? Sua voz estava afiada. Vou fazer um miojo pro Theo. Ele precisa comer mais. Não, não vai. Clarissa arrancou o pacote da mão dele. Theo tem uma dieta. Você sabe disso. Dieta? Clarissa, ele tem 4 anos. E eu sou a mãe dele. Sei o que é melhor para meu filho. A discussão escalou rápido. Eu fiquei ali, paralisada, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. E então Clarissa olhou para mim, e vi algo perigoso naqueles olhos azuis. Foi você, disse devagar. Você encheu a cabeça do Mura com essas ideias. Você está sabotando a alimentação do Theo. Dona Clarissa, eu não. Cala a boca. Ela abriu minha mochila, que estava na cadeira. Começou a revirar, procurando algo. Sei que você está dando comida escondido para ele. E então ela encontrou. No fundo da minha mochila, que eu tinha usado hoje de manhã para ir ao mercado, havia embalagens vazias de chocolate. Chocolate que eu tinha comprado para mim, que tinha comido no ônibus. Clarissa ergueu as embalagens como troféus. Olha isso, Mura. Olha. Essa babá está dando chocolate pro seu filho. Está envenenando ele com açúcar. Mura me olhou, confuso e bravo. Sofia, é verdade isso? Não. Esse chocolate era meu, eu. Mentirosa. Clarissa estava triunfante agora. Ela está fazendo nosso filho engordar de propósito. Provavelmente porque tem inveja de mim, de nossa vida. Era loucura. Era absurdo. Mas Mura estava acreditando. Via a dúvida nos olhos dele. Sofia, acho melhor você ir embora, disse ele, cansado. Não quero escândalo. Vou pagar seu mês, mas não pode mais ficar aqui. Mas, senhor, saia da minha casa. Clarissa gritou. Theo apareceu na porta da cozinha, chorando. Não, papai. Sofia não fez nada. Eu não comi chocolate. Eu não comi. Mas ninguém estava ouvindo. Clarissa me empurrava para a porta. Mura estava vendo as embalagens de chocolate, a desconfiança marcada no rosto. Eu estava sendo expulsa, injustamente acusada, e Theo ficaria ali, sozinho com aquela mulher terrível. E foi naquele momento, com a mão na maçaneta, prestes a perder tudo, que me lembrei. A geladeira. A testemunha silenciosa. A que tinha visto tudo. Esperem, disse, me virando. Minha voz saiu firme agora. Antes de eu sair, tem uma coisa que vocês precisam ver. Clarissa riu, cruel. Não temos nada para ver. Saia. A geladeira, eu disse, olhando direto para Mura. A geladeira inteligente de vocês grava vídeos. E ela tem algo que o senhor precisa ver sobre quem realmente come chocolate aqui. O rosto de Clarissa empalideceu. O silêncio que se instalou na cozinha era denso como concreto. Clarissa me encarava com ódio puro nos olhos azuis, mas por baixo daquele ódio eu via algo mais perigoso, medo. Mura franziu a testa, confuso, olhando entre mim e a geladeira gigantesca que dominava a parede da cozinha. Do que você está falando, Sofia? Perguntou ele, ainda segurando as embalagens vazias de chocolate como evidências contra mim. Aquela geladeira, apontei para o eletrodoméstico de R$ 50.000, tem uma câmera interna. Grava vídeos automaticamente toda vez que alguém abre a porta. Os vídeos ficam salvos por 30 dias. Vi a cor sumir do rosto de Clarissa. Isso é ridículo, ela disse rapidamente, mas a voz saiu esganiçada. Essa menina está inventando qualquer coisa para não ser demitida. Mura, tira ela daqui agora.
Mas Mura estava olhando para a geladeira com interesse. Ele era empresário de tecnologia, entendia de aparelhos inteligentes. Espera. Esse modelo realmente tem função de monitoramento interno. Eu lembro de ter lido sobre isso quando compramos. Mas nunca ativamos essa função. Clarice estava desesperada agora, sua voz subindo uma oitava. Ela está mentindo, Mura. Isso é tudo invenção dela. Então vamos verificar, eu disse calmamente, caminhando até a geladeira. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o pulso nos ouvidos, mas mantive a mão firme quando toquei a tela. Se eu estiver mentindo, o Senhor pode me mandar embora sem pagar nada. Mas se eu estiver dizendo a verdade... Deixei a frase no ar, carregada de promessa e ameaça. Clarissa tentou se interpor. Mura, isso é invasão de privacidade. Você não pode deixar essa empregada vasculhar nossos pertences. Pertences? Mura a encarou. Clarissa, são só vídeos de uma geladeira. Se não tem nada para esconder, qual é o problema? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Parecia um peixe fora d'água. E naquele momento, Mura deve ter visto a culpa estampada no rosto dela, porque sua expressão mudou. A confusão deu lugar à desconfiança. Sofia, ele disse devagar, mostra para mim. Abri o menu de configurações na tela sensível ao toque. Meus dedos tremiam ligeiramente, mas naveguei com segurança até encontrar histórico de monitoramento interno, últimos 30 dias. Cliquei. Uma grade de thumbnails de vídeos apareceu, organizados cronologicamente. Theo tinha se aproximado, pequeno e assustado, e segurou na barra da minha calça. Senti sua mãozinha trêmula. Olhei para baixo e vi lágrimas nos olhinhos castanhos dele. Vai ficar tudo bem, sussurrei só para ele ouvir. Mura, isso é absurdo. Não vamos perder tempo com... Clarissa tentou mais uma vez, mas o marido a cortou com um gesto de mão. Clarissa, pelo amor de Deus, fica quieta um minuto. Comecei pelos vídeos mais recentes. Esse aqui é de ontem à noite, às 23h47, expliquei, clicando no thumbnail. A tela da geladeira era grande, quase do tamanho de uma TV, então dava para ver tudo perfeitamente. O vídeo começou a rodar. A cozinha escura, iluminada apenas pela luz interna da geladeira. Clarissa abrindo a porta. E então, pequenininho no canto do quadro, Theo de pijama, olhos vermelhos, mãozinha estendida. O áudio saiu alto pelos alto-falantes embutidos da geladeira. Por favor, mamãe, só um pouquinho. Estou com tanta fome. Ouvi Mura respirar fundo ao meu lado. Na tela, Clarissa puxava a mão de Theo com força. Você já comeu seu jantar, Theo. Para de ser chorão. Mas eu ainda estou com fome. Fome é coisa da sua cabeça. Você é fraco, Theo. Criança forte não sente fome. Você quer ficar gordo? Quer que todo mundo ria de você? Que seu pai tenha vergonha de você? Eu observei o rosto de Mura enquanto ele assistia. Vi o choque, a confusão, e então a raiva começando a ferver por baixo da pele. Suas mãos fecharam em punhos. Na tela, Theo soluçava. Não, mamãe. Então volta pro quarto e dorme. E se eu te pegar aqui de novo, vou colocar cadeado nessa geladeira, ouviu bem? O vídeo terminou. O silêncio que se seguiu era mortal. Mura, eu posso explicar, começou Clarissa, mas a voz dele a interrompeu, baixa e perigosa. Explicar o quê, exatamente? Que você está torturando psicologicamente nosso filho? Não é tortura. É educação alimentar. Você não entende, você nunca entende. Tem mais, eu disse calmamente, voltando ao histórico. Muito mais. Mostrei os vídeos um por um. Era como assistir a um filme de terror em câmera lenta. Cada vídeo revelava uma nova camada da hipocrisia e crueldade de Clarissa. 2h37 da manhã, 3 dias atrás. Clarissa devorando sorvete direto do pote, colheradas desesperadas, chocolate escorrendo pelo canto da boca. A mesma mulher que pregava a vida livre de açúcar. 3h15, uma semana atrás. Clarissa com um pacote de biscoitos recheados, enfiando 3 na boca de uma vez, farelos caindo no chão impecável. 1h42, 10 dias atrás.
Clarissa comendo um pedaço enorme de bolo de chocolate, depois limpando meticulosamente os vestígios, jogando a embalagem no fundo do lixo. 4h03, 2 semanas atrás. Clarissa fazendo um sanduíche de 3 andares com tudo que era proibido na dieta plant-based dela: presunto, queijo, maionese. A cada vídeo, o rosto de Mura ficava mais vermelho. Clarissa tinha parado de tentar se defender. Estava encostada na ilha da cozinha, braços cruzados, olhando para o chão. Você tem transtorno alimentar, Mura disse finalmente. Não era uma pergunta. Compulsão alimentar noturna. Você está projetando isso no Theo. Eu não tenho transtorno nenhum, ela explodiu. Eu tenho controle. Eu sei o que estou fazendo. Eu sou uma influenciadora de saúde, Mura. 2 milhões de pessoas me seguem. Elas confiam em mim. E isso importa mais do que nosso filho. A voz dele estava crescendo agora. Você está matando o Theo de fome para manter sua imagem de Instagram? Eu não estou matando ninguém. Ele come o suficiente. Suficiente. Mura pegou o Theo no colo. O menino parecia um boneco de pano, pequeno demais, leve demais. Olha para ele, Clarissa. Olha para nosso filho. Ele está pele e osso. Ele está saudável. Magro não é doente. Desnutrido é doente. Mura estava gritando agora. E você está tão obcecada com seus seguidores e suas fotos falsas que nem percebe que está machucando ele. Theo começou a chorar no colo do pai. Aquele choro baixinho, cansado, que já me partia o coração há semanas. Mura o apertou contra o peito, e vi lágrimas nos olhos dele também. Tem mais uma coisa, eu disse baixinho. Sabia que estava prestes a jogar a granada final, mas era necessário. Os vídeos de hoje de manhã. Clarissa me lançou um olhar de puro ódio, mas não disse nada. Voltei ao histórico e selecionei o vídeo de 7h15 da manhã, algumas horas antes de Mura chegar em casa. Na tela, apareceu Clarissa abrindo a geladeira. Ela olhou para os lados, verificando se estava sozinha. Então pegou minha mochila, que estava na cadeira ao lado, e começou a enfiar as embalagens vazias de chocolate dentro dela. Meu Deus, Mura murmurou. No vídeo, Clarissa sussurrava para si mesma enquanto arrumava as evidências. Vai dar certo. Quando Mura chegar, eu mostro isso para ele. Acusa a babá. Ela vai embora. Theo fica só comigo de novo. Volta tudo ao normal. O vídeo terminou. Eu tinha deixado o melhor para o final. A prova irrefutável de que ela tinha armado tudo, que tinha plantado aquelas embalagens na minha mochila deliberadamente para me incriminar. O que se seguiu foi uma explosão. Mura colocou o Theo no chão gentilmente e se virou para Clarissa com uma fúria que eu nunca tinha visto em ninguém. Ele não gritou. Sua voz saiu baixa, controlada, e de alguma forma isso era mais assustador do que qualquer grito. Você armou para essa moça. Você ia destruir a vida dela, tirar o emprego dela, para esconder o que você está fazendo com nosso filho. Mura, eu. Não. Agora ele gritou, e todos pulamos. Não tenta justificar. Não tenta explicar. Eu vi, Clarissa. Todo mundo viu. Ele puxou o celular do bolso. Você tem 2 minutos para subir, arrumar suas coisas e sair da minha casa. Clarissa ficou lívida. Você não pode me expulsar. Essa casa é minha também. Nós somos casados. Não por muito tempo, ele disse friamente. Vou ligar para meu advogado agora. E depois vou ligar para o conselho tutelar. Por que o que eu vi aqui hoje? Isso é maus-tratos infantis, Clarissa. É crime. Você não faria isso. Pensa no escândalo. Pensa na sua empresa. Todo mundo vai saber. Que saibam, Mura disse, e havia algo quebrado na voz dele agora. Que o mundo todo saiba que tipo de pessoa você é. Aliás, ele olhou para mim. Sofia, você tem como enviar esses vídeos para o meu e-mail? Sim, senhor, respondi. Meus dedos voaram pela interface da geladeira. Em poucos minutos, tinha selecionado os vídeos mais importantes e enviado para o endereço que Mura me passou. Perfeito, ele disse. Agora eu tenho evidência para o processo de divórcio. E para a investigação de maus-tratos.
Clarissa deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Pela primeira vez desde que a conheci, vi medo real naqueles olhos azuis. Não medo de ser exposta, mas medo das consequências legais do que tinha feito. Você vai me arrepender disso, ela sibilou, mas a ameaça soou oca. Eu tenho milhões de seguidores. Eu posso destruir sua reputação com um post. Posso dizer que você me traiu, que você é um pai ausente, que... Pode tentar, Mura interrompeu. Mas agora eu tenho vídeos provando que você tem transtornos alimentares que está projetando em uma criança de 4 anos. Tenho prova de que você armou para uma funcionária inocente. Tenho evidência de que você está mentindo para seus seguidores sobre tudo. Ele cruzou os braços. Vai em frente, Clarissa. Posta o que quiser. Vamos ver quem o público acredita quando eu liberar esses vídeos. Foi um checkmate. Clarissa sabia. Eu vi o momento exato em que ela percebeu que tinha perdido. Sua postura mudou, os ombros caíram, e aquela máscara de confiança que ela sempre usava finalmente racharam. Eu só queria ser perfeita, ela disse, e pela primeira vez soou humana. Vulnerável. Eu só queria que as pessoas me admirassem. Que me achassem bonita, especial. Eu trabalhei tanto para construir essa imagem. Às custas do seu enteado, Mura disse sem piedade. Você sacrificou a saúde de uma criança pela sua vaidade. Clarissa olhou para Theo, que ainda estava agarrado na minha perna, tremendo. Por um segundo, pensei que ia ver remorso no rosto dela. Mas o que vi foi ressentimento. Como se Theo fosse culpado por expor suas mentiras. Theo nunca gostou de mim mesmo, ela murmurou. Sempre foi grudado na falecida mãe dele. Eu tentei ser boa para ele, mas ele sempre me rejeitou. Clarissa, eu não consegui me segurar. Ele tem 4 anos. Ele é uma criança. E você estava matando ele de fome. Ela me lançou aquele olhar de ódio novamente. Então, sem mais palavras, virou-se e saiu da cozinha. Ouvimos seus passos subindo a escada, depois o som de gavetas sendo abertas e fechadas violentamente. Mura se abaixou ao lado de Theo. Filho, você está bem? Theo assentiu, mas continuou chorando baixinho. Papai, eu tenho fome. Posso comer alguma coisa? Por favor. Vi o coração de Mura se despedaçar. Ele abraçou o menino com força. Pode, filho. Pode comer o que você quiser. O que você mais gosta? Theo pensou por um momento, como se estivesse tentando lembrar de algo muito distante. Macarrão com queijo, disse hesitante, como se esperasse ser repreendido. Macarrão com queijo, Mura repetiu, sorrindo através das lágrimas. Claro que sim. Ele olhou para mim. Sofia, você pode fazer? Com todo prazer, respondi, já abrindo os armários. Enquanto eu cozinhava, Mura ligou para seu advogado. Ouvi fragmentos da conversa: divórcio imediato, guarda total, evidência em vídeo, maus tratos. Theo estava sentado no balcão da cozinha, balançando as perninhas, observando a água ferver com fascínio. Sofia, ele disse baixinho, vai ter queijo de verdade? Muito queijo, prometi, mostrando o pedaço generoso de parmesão que estava ralando. E manteiga também. E sal. Os olhinhos dele brilharam. Minha mãe, ele disse, e eu percebi que estava falando da mãe biológica, que tinha falecido quando ele tinha 2 anos. Minha mãe fazia macarrão com queijo. Eu lembro um pouquinho. Meu coração apertou. Então vou fazer do jeitinho mais gostoso, tá bom? Para honrar a sua mãe. Ele sorriu. Foi a primeira vez que vi Theo realmente sorrir. Era um sorriso tímido, incerto, mas estava lá. E era lindo. Clarissa desceu meia hora depois com 2 malas grandes. Seu rosto estava impecavelmente maquiado novamente, como se estivesse saindo para uma sessão de fotos. A armadura estava de volta. Vou ficar na casa da minha mãe, ela anunciou para ninguém em particular. Meu advogado vai entrar em contato. Ótimo, Mura disse sem olhar para ela. Estava sentado ao lado de Theo, assistindo o filho comer macarrão com queijo com um apetite que eu nunca tinha visto antes. Theo estava literalmente enfiando garfadas na boca, e Mura tinha lágrimas nos olhos vendo aquilo. Clarissa olhou para a cena, o marido, o enteado, a babá na cozinha, aquela imagem doméstica que ela nunca tinha conseguido criar,
e algo amargo passou pelo rosto dela. Você vai se arrepender, Mura, ela disse. Quando o escândalo estourar, quando sua empresa perder contratos porque você está associado a isso tudo, você vai se arrepender de ter me exposto. A única coisa que eu me arrependo, Mura disse calmamente, finalmente olhando para ela, é de não ter prestado atenção antes. De ter deixado você fazer isso com meu filho por tanto tempo. Mas isso acaba hoje. Clarissa abriu a boca para responder, mas pareceu pensar melhor. Com um último olhar venenoso para todos nós, ela saiu, arrastando suas malas de marca, deixando para trás a casa perfeita e a família que ela tinha tentado moldar à força. A porta se fechou. E pela primeira vez em semanas, eu senti o peso sufocante daquela casa se dissipar um pouco. Naquela noite, depois que Theo finalmente dormiu, com a barriga cheia pela primeira vez em meses, Mura me chamou para uma conversa na sala. Sofia, eu nem sei como te agradecer, ele começou, parecendo exausto. Se você não tivesse descoberto aquilo, se não tivesse tido coragem de me mostrar. Eu só fiz o que era certo, respondi. Theo precisava de ajuda. Precisava e não estava recebendo. Nem de mim. Ele passou a mão pelo rosto. Eu fui um péssimo pai. Estava tão focado no trabalho, tão ausente, que nem vi o que estava acontecendo debaixo do meu nariz. O senhor não sabia. Ela escondia muito bem. Mas eu devia saber, ele insistiu. É meu filho. Minha responsabilidade. E eu falhei com ele. Ficamos em silêncio por um momento. Então Mura suspirou. Vou precisar mudar muitas coisas. Trabalhar menos. Estar mais presente. Theo vai precisar de terapia, provavelmente. E de acompanhamento nutricional adequado. Vai ficar tudo bem, eu disse. O Theo é forte. Ele só precisa de amor e comida de verdade. Mura riu, um som cansado. Comida de verdade. Parece tão simples, né? Mas a Clarissa transformou isso em algo tão doentio. Ele balançou a cabeça. Eu deveria ter visto os sinais. As compulsões dela, a obsessão com imagem, o jeito que ela falava sobre comida. Tudo estava ali. Ela é doente, Sr. Almeida. Ela precisa de ajuda também. Talvez, ele concordou. Mas não é minha responsabilidade mais. Minha responsabilidade é o Theo. Ele me olhou diretamente. Sofia, eu sei que você veio aqui para um emprego temporário. Mas, você pensaria em ficar? Permanentemente? Theo confia em você. E eu confio em você também. Pensei por um momento. Aquela casa tinha sido cenário de tanto sofrimento nas últimas semanas. Mas também tinha sido onde eu tinha feito diferença. Onde eu tinha salvado uma criança. Sim, respondi. Eu fico. Os dias seguintes foram uma loucura controlada. Mura contratou um advogado especializado em direito de família. Os vídeos da geladeira foram oficialmente apresentados como evidência. Clarissa tentou contestar, disse que eram invasão de privacidade, que tinham sido manipulados, mas os metadados provavam que eram autênticos. O conselho tutelar fez uma visita surpresa. Uma assistente social gentil examinou Theo, fez perguntas, verificou a casa. O relatório dela foi devastador para Clarissa. Criança apresenta sinais claros de desnutrição e trauma psicológico relacionado à alimentação. Ambiente doméstico anterior era inadequado e potencialmente perigoso para o desenvolvimento saudável da criança. Mas o verdadeiro apocalipse aconteceu quando os vídeos vazaram online. Nunca soubemos ao certo como aconteceu. Mura jurou que não tinha compartilhado com ninguém além do advogado e das autoridades. Eu certamente não tinha. Mas uma semana depois do confronto na cozinha, os vídeos estavam em todo lugar: Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Alguém, provavelmente um funcionário do escritório do advogado ou do conselho tutelar, tinha feito cópia e vendido para blogs de fofoca. E o Brasil virtual pegou fogo. Era como assistir a um império desmoronar em tempo real. O perfil de Clarissa, @meisaudávelclarissa, com seus 2 milhões de seguidores, virou um campo de batalha. Os comentários eram impiedosos. Essa mulher estava matando uma criança de fome e pregando vida saudável? Psicopata. Quantas mães seguiram os conselhos dela e fizeram a mesma coisa com os próprios filhos?
Ela devia ser presa. Isso é tortura. E aquelas compulsões noturnas? A hipocrisia é surreal. Marcas que patrocinavam Clarissa cancelaram contratos em massa. Um suplemento vitamínico que ela promovia emitiu um comunicado se distanciando completamente das práticas antiéticas da influenciadora. Uma marca de roupas de ginástica apagou todas as fotos com ela. Foi um expurgo digital. Clarissa tentou se defender. Postou um vídeo choroso onde dizia que estava passando por problemas pessoais e que a situação tinha sido tirada de contexto. Mas era tarde demais. Os vídeos não mentiam. A câmera da geladeira não tinha agenda. Dentro de 2 semanas, ela tinha perdido mais de 1 milhão de seguidores. Os que ficaram eram apenas curiosos mórbidos esperando para ver o próximo capítulo do desastre. Havia até um movimento online, #GeladeiraNãoMente. Pessoas compartilhando histórias de influenciadores falsos, de dietas perigosas, de como a cultura das redes sociais estava adoecendo famílias inteiras. Enquanto o mundo digital de Clarissa desmoronava, dentro da cobertura em Moema, Theo florescia. Com alimentação adequada, orientada por uma nutricionista pediatra de verdade, ele começou a ganhar peso. Suas bochechas ficaram rechonchudas. Suas pernas ficaram mais fortes. As olheiras sumiram. Mas mais importante do que as mudanças físicas eram as emocionais. Theo começou a rir. Começou a correr pela casa, a fazer bagunça, a agir como uma criança de 4 anos deveria agir. Uma tarde, 2 semanas depois de Clarissa ter ido embora, Theo entrou na cozinha onde eu estava preparando um bolo de chocolate. Sofia, ele disse, puxando minha calça, posso lamber a tigela depois? Olhei para ele, para aqueles olhinhos que não tinham mais medo, e sorri. Pode, sim. E pode comer um pedaço bem grande do bolo também. Ele pulou de alegria. É o melhor dia. Mura, que estava trabalhando em casa agora, apareceu na porta da cozinha. Posso ser criança também e lamber uma colher? Theo deu risada, uma gargalhada alta e livre. Papai é bobo. Vi pai e filho rindo juntos, cobertos de farinha e chocolate, e senti algo quente no peito. Não era meu filho, não era minha família, mas de alguma forma, eu tinha ajudado a salvar os dois. A geladeira inteligente na parede, com sua tela escura agora, tinha sido a testemunha silenciosa que mudou tudo. 50 mil reais em tecnologia que tinham valido cada centavo, não por conectividade ou conveniência, mas porque tinham exposto a verdade quando mais importava. Às vezes eu olhava para aquela geladeira e pensava em todas as coisas que presenciamos sem perceber. As pequenas crueldades, as mentiras sussurradas, os momentos de fraqueza. E pensava em como, no final, foi uma máquina fria e sem emoções que teve mais compaixão do que a mulher que deveria cuidar daquela criança. Porque a geladeira tinha guardado a verdade. Tinha protegido as evidências. Tinha sido, no fim das contas, a melhor testemunha que poderíamos ter. E Theo, meu pequeno Theo, estava finalmente livre. 3 meses depois do dia em que a geladeira revelou seus segredos, a vida na cobertura dos Almeida tinha se tornado algo que eu nunca imaginei, normal. Bem, o mais próximo de normal que uma família recomposta e traumatizada podia alcançar. Era uma manhã de quinta-feira, e eu estava na cozinha preparando o café da manhã de Theo, panquecas com banana e mel, uma das suas novas paixões. O apartamento cheirava a café fresco e massa doce fritando na frigideira. Pela janela, o sol de outono iluminava São Paulo com aquela luz dourada que faz até o caos urbano parecer bonito. Theo entrou correndo na cozinha, já vestido para a escolinha, mochila nas costas. Ele tinha engordado quase 4 quilos, e a diferença era notável. Suas bochechas estavam rosadas, seus olhos brilhantes, seus movimentos cheios de energia. Sofia! Sofia! Olha o que eu desenhei! Ele agitou um papel na minha frente. Era um desenho de criança, feito com giz de cera, 3 figuras de palitinho de mãos dadas. Uma grande, uma média, uma pequena. Acima delas, um sol sorridente. Quem é esse? Perguntei, apontando para a figura média. É você, ele disse, orgulhoso. Você, eu e papai. Nossa família. Senti um aperto no peito, daqueles bons. Ficou lindo, Theo. Vou pendurar na geladeira. Ele franziu o nariz. Naquela geladeira gigante?
Ela vai engolir meu desenho. Ri. Theo tinha desenvolvido uma relação estranha com a geladeira inteligente. Respeitava ela, de um jeito quase reverente, como se fosse uma guardiã silenciosa. Mas também tinha um pouco de medo, como se aquela máquina que tinha exposto Clarissa pudesse ver todos os seus segredos também. Vou colocar na porta, bem na frente. Prometo. 3 meses depois do dia em que a geladeira revelou seus segredos, a vida na cobertura dos Almeida tinha se tornado algo que eu nunca imaginei. Normal. Bem, o mais próximo de normal que uma família recomposta e traumatizada podia alcançar. Era uma manhã de quinta-feira, e eu estava na cozinha preparando o café da manhã de Theo, panquecas com banana e mel, uma das suas novas paixões. O apartamento cheirava a café fresco e massa doce fritando na frigideira. Pela janela, o sol de outono iluminava São Paulo com aquela luz dourada que faz até o caos urbano parecer bonito. Theo entrou correndo na cozinha, já vestido para a escolinha, mochila nas costas. Ele tinha engordado quase 4 quilos, e a diferença era notável. Suas bochechas estavam rosadas, seus olhos brilhantes, seus movimentos cheios de energia. Sofia! Sofia! Olha o que eu desenhei! Ele agitou um papel na minha frente. Era um desenho de criança, feito com giz de cera, 3 figuras de palitinho de mãos dadas. Uma grande, uma média, uma pequena. Acima delas, um sol sorridente. Quem é esse? Perguntei, apontando para a figura média. É você, ele disse, orgulhoso. Você, eu e papai. Nossa família. Senti um aperto no peito, daqueles bons. Ficou lindo, Theo. Vou pendurar na geladeira. Ele franziu o nariz. Naquela geladeira gigante, ela vai engolir meu desenho. Ri. Theo tinha desenvolvido uma relação estranha com a geladeira inteligente. Respeitava ela, de um jeito quase reverente, como se fosse uma guardiã silenciosa. Mas também tinha um pouco de medo, como se aquela máquina que tinha exposto Clarissa pudesse ver todos os seus segredos também. Vou colocar na porta, bem na frente. Prometo. Mura entrou na cozinha já de terno, mas com a gravata frouxa. Nos últimos meses, ele tinha mudado drasticamente. Ainda trabalhava muito, mas agora tinha limites rígidos. Nada de trabalho depois das 7 da noite, nada de viagens que durassem mais de 3 dias, nenhuma reunião antes de levar Theo para a escola. Bom dia, família, ele disse, beijando o topo da cabeça de Theo. Panquecas de novo? Vou ficar viciado. Papai, olha o desenho que eu fiz. Mura pegou o papel e estudou com atenção exagerada, como se fosse uma obra de Picasso. Interessante. Muito interessante. Gosto da escolha de cores. O sol está particularmente expressivo. Theo deu risada. Você é bobo, papai. Sou mesmo, Mura concordou, abraçando o filho. Por cima da cabeça de Theo, ele me lançou um olhar grato. Era um olhar que eu via com frequência agora. Obrigado por salvar meu filho, obrigado por estar aqui, obrigado por nos dar uma segunda chance. Depois de deixar Theo na escolinha, uma instituição montessoriana progressista onde ele estava florescendo, voltei para o apartamento para organizar a casa. Mura tinha ido para o escritório, então eu estava sozinha quando o interfone tocou. Oi, Sofia? Tem uma pessoa aqui querendo falar com você, disse o porteiro, a voz estranhamente tensa. Diz que é Clarissa Almeida. Meu estômago afundou. Ela está aí embaixo? Sim. Disse que não vai embora até falar com você. Fechei os olhos, respirei fundo. Não tinha visto Clarissa desde aquele dia fatídico 3 meses atrás. Sabia, através de Mura e das notícias online, que ela estava vivendo com a mãe, que tinha entrado em terapia intensiva, que estava enfrentando processos judiciais. Mas ela tinha ficado longe, não tinha tentado contato. Até agora. Pode deixar ela subir, eu disse, surpreendendo a mim mesma. 5 minutos depois, a campainha tocou. Abri a porta e quase não reconheci a mulher à minha frente. Clarissa estava diferente. Muito diferente. O cabelo loiro platinado tinha crescido, mostrando raízes castanhas. Ela não estava maquiada, e eu podia ver olheiras profundas, rugas de expressão que o botox costumava esconder. Usava jeans simples e uma camiseta branca, nada das roupas de marca que sempre ostentava.
Estava mais magra, mas de um jeito doentio, não fitness. Sofia, ela disse, a voz rouca. Obrigada por me receber. Fiquei na porta, sem convidá-la para entrar. O que você quer, Clarissa? Eu, posso entrar? Só por alguns minutos. Por favor. Hesitei, depois dei um passo para o lado. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse visitando um lugar que não via há décadas, não apenas meses. Seus olhos pousaram na geladeira gigante, e ela estremeceu visivelmente. Aquela maldita geladeira, murmurou. Depois balançou a cabeça. Não, não foi culpa dela. Foi minha. Ficamos paradas na cozinha, um silêncio desconfortável entre nós. Finalmente, Clarissa falou. Eu vim pedir desculpas. Cruzei os braços. Desculpas. Eu sei que não mereço perdão. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas você precisa saber que eu estou me tratando agora. Terapia 4 vezes por semana. Nutricionista especializada em transtornos alimentares. Psiquiatra. Estou tomando medicação para depressão e ansiedade. Isso é bom, eu disse, mantendo minha voz neutra. Mas por que está me contando isso? Porque você foi a única pessoa corajosa o suficiente para me parar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Todo mundo ao meu redor, minha família, meus amigos, meus patrocinadores, todos me incentivavam. Me diziam como eu era incrível, como meu estilo de vida era inspirador. Ninguém questionou. Ninguém me disse que eu estava doente. Você estava machucando uma criança, Clarissa. Eu sei. A voz dela subiu, desesperada. Eu sei, e tenho que viver com isso pelo resto da vida. Theo vai crescer lembrando de mim como a mulher má que o privou de comida, que o fez se sentir culpado por ter fome, que o torturou psicologicamente. Ela se sentou em uma das banquetas da ilha, enterrando o rosto nas mãos. Minha terapeuta diz que eu tenho transtorno desmórfico corporal grave, agravado por transtorno de compulsão alimentar e tendências narcisistas. Diz que a cultura das redes sociais foi como jogar gasolina em um incêndio. Cada like, cada comentário dizendo como eu era perfeita, alimentava a doença. Isso não justifica o que você fez com o Theo. Não justifica, ela concordou, enxugando os olhos. Nada justifica. Mas talvez explique. Ela me olhou diretamente. Sofia, você sabe quantas mães me escreveram depois que os vídeos vazaram? Centenas. Milhares. Mães dizendo que tinham seguido meus conselhos, que tinham colocado seus filhos em dietas restritivas, que tinham projetado suas próprias inseguranças nas crianças. Senti um calafrio. Sério. Sério. E a maioria delas estava me xingando, dizendo que eu tinha arruinado a vida delas, que eu as tinha enganado. Mas algumas. Ela pausou. Algumas me agradeceram. Agradeceram por ter sido exposta. Porque quando viram os vídeos, quando viram o que eu estava fazendo com Theo, elas se reconheceram. E perceberam o que estavam fazendo com os próprios filhos. E pararam. Clarissa sorriu tristemente. Imagina isso. Meu pior momento, minha maior vergonha, salvou crianças. É irônico, né? Não sabia o que dizer. Parte de mim ainda odiava Clarissa pelo que ela tinha feito. Mas outra parte, menor, sentia algo parecido com compaixão. Ela era uma mulher doente que tinha machucado pessoas, mas também era uma vítima de uma cultura tóxica, de pressões impossíveis, da própria mente. Por que você veio aqui, Clarissa? Perguntei de novo. De verdade. Ela respirou fundo. Porque amanhã eu vou começar a trabalhar como voluntária em uma ONG que ajuda crianças com transtornos alimentares. E antes de fazer isso, antes de tentar ajudar outras pessoas, eu precisava olhar nos seus olhos e dizer: obrigada. Obrigada. Por ter salvado Theo quando eu estava destruindo ele. Por ter tido a coragem que eu não tive. Por ter usado aquela maldita geladeira. Ela riu, um som amargo. Por ter deixado a tecnologia me expor quando eu não conseguia me salvar sozinha. Ficamos em silêncio por um longo momento. Então eu perguntei: você quer vê-lo? O Theo. Os olhos dela se arregalaram.
Mura nunca permitiria. Ele conseguiu uma ordem de restrição. Eu sei. Mas talvez, no futuro, quando você estiver melhor, quando ele estiver pronto. Não como mãe, mas talvez como alguém que cometeu erros e está tentando consertar. Lágrimas caíram pelo rosto dela novamente. Você acha que ele poderia me perdoar algum dia? Não sei, respondi honestamente. Mas crianças são mais resilientes do que pensamos. E com terapia, com tempo, com amor, talvez. Clarissa assentiu, engolindo em seco. Ela se levantou, pegou a bolsa. Eu vou agora. Só queria que você soubesse que você mudou nossa vida. A minha, a do Theo, até a do Mura. Você foi a heroína quando ninguém mais estava prestando atenção. Eu não sou heroína, eu disse. Só fiz o que era certo. E isso é o que heróis fazem, ela retrucou. Na porta, ela se virou uma última vez. Sofia, cuida bem dele. Cuida do meu menino. Não é seu menino, Clarissa. Nunca foi. Ela fechou os olhos, aceitando a verdade dolorosa. Eu sei. Mas mesmo assim, cuida dele. E então ela se foi, deixando para trás um rastro de perfume barato e arrependimento. Naquela noite, depois que Theo dormiu, contei para Mura sobre a visita de Clarissa. Estávamos na varanda, bebendo vinho, olhando as luzes de São Paulo piscando na distância. Ela veio até aqui. Mura franziu a testa. Sofia, se ela te ameaçou de alguma forma. Não ameaçou. Só pediu desculpas. E disse obrigada. Ele ficou quieto por um momento, processando. Como ela estava? Destruída. Mas tentando se reconstruir. Mura suspirou. Parte de mim ainda odeia pelo que ela fez. Mas outra parte sente pena. Ela era doente, Sofia. Realmente doente. Era. Ainda é. Mas pelo menos agora ela está se tratando. Você acha que eu deveria deixar ela ver o Theo algum dia? Pesei minhas palavras cuidadosamente. Acho que isso é decisão sua e do Theo, quando ele for mais velho. E depende dela provar que mudou de verdade. Não em 3 meses, mas em anos. Mura concordou. O terapeuta do Theo diz a mesma coisa. Que no futuro, talvez, com supervisão, poderia ser até terapêutico para o Theo ter um fechamento com ela. Mas não agora. Agora ele precisa apenas de segurança e amor. E ele está recebendo isso, eu disse. Olha para ele, Mura. Olha como ele mudou. E era verdade. Theo estava se transformando em uma criança completamente diferente. Ele ria alto, corria pelo apartamento, fazia bagunça, pedia segundas porções no jantar. Ainda tinha suas cicatrizes. Às vezes ficava ansioso perto de comida. Às vezes perguntava se estava comendo demais. Mas com terapia e amor, essas feridas estavam cicatrizando. Sofia, Mura disse de repente, eu preciso te dizer uma coisa. Meu estômago apertou. Pela seriedade no tom dele, eu sabia que era algo importante. Eu estou te promovendo. Pisquei. Promovendo? Bem, tecnicamente não é promoção porque você já é a babá. Mas quero formalizar tudo. Contrato permanente, salário dobrado, benefícios completos. Plano de saúde, férias remuneradas, tudo. Mura, isso é muito. Não é muito. É o mínimo. Você salvou meu filho, Sofia. E não foi só naquele dia. É todo dia. A forma como você cuida dele, como você cozinha para ele com tanto carinho, como você o faz sentir seguro e amado. Ele pausou. Você se tornou parte desta família. E eu quero que você saiba que sempre vai ter um lugar aqui. Senti lágrimas queimando nos meus olhos. Obrigada. Isso significa muito. Não, obrigado a você. Ele ergueu sua taça de vinho. Um brinde. A Sofia Tavares, a mulher que ensinou uma geladeira inteligente a ser mais humana do que muita gente. Ri através das lágrimas e bati minha taça na dele. A geladeira que viu tudo. A geladeira que viu tudo, ele repetiu. 6 meses depois daquele dia fatídico, recebi uma mensagem inesperada no Instagram. Era de uma jornalista de um grande portal de notícias brasileiro.
Olá, Sofia. Estamos fazendo uma matéria especial sobre influenciadores e transtornos alimentares, inspirada no caso Clarissa Almeida. Gostaríamos de entrevistá-la, se estiver disposta. Acreditamos que sua história pode ajudar outras pessoas. Mostrei a mensagem para Mura. O que você acha? Ele pensou por um momento. Acho que é sua decisão. Mas se você fizer, pode ajudar muitas crianças. Pode fazer pais prestarem atenção no que seus filhos estão comendo, no que as pessoas que eles seguem online estão pregando. Tinha razão. Aceitei a entrevista. A reportagem saiu 2 semanas depois, com o título A babá que usou tecnologia para salvar uma criança da fome. Era uma matéria longa, detalhada, que contava toda a história. A dieta restritiva de Theo, as compulsões noturnas de Clarissa, os vídeos da geladeira, o confronto, as consequências. Mas o que mais me surpreendeu foi a repercussão. A matéria viralizou. Foi compartilhada milhões de vezes. E os comentários? Os comentários eram de pais agradecendo, dizendo que a história tinha aberto seus olhos, que tinham percebido que também estavam sendo muito restritivos com a alimentação dos filhos. Uma mãe escreveu: eu estava seguindo tantas influencers fitness que comecei a projetar minhas inseguranças na minha filha de 6 anos. Depois de ler essa matéria, parei. Conversei com um nutricionista de verdade. Obrigada por compartilhar essa história. Outra. Meu filho de 8 anos estava com sinais de transtorno alimentar por causa da dieta saudável que eu forçava a seguir. Essa história me fez procurar ajuda. Estamos em terapia familiar agora. Eram centenas, milhares de mensagens assim. E percebi que o que tinha acontecido na cobertura dos Almeida não era apenas sobre Theo. Era sobre todas as crianças sendo prejudicadas por pais bem-intencionados mas mal informados, por influenciadores promovendo dietas perigosas, por uma cultura que valoriza a magreza acima de saúde. No aniversário de 5 anos de Theo, fizemos uma festa enorme no apartamento. Convidamos todos os coleguinhas da escola dele, alguns primos, os avós paternos. A sala estava decorada com balões coloridos e um tema de super-heróis que Theo tinha escolhido. E o bolo? Ah, o bolo! No aniversário de 5 anos de Theo, fizemos uma festa enorme no apartamento. Convidamos todos os coleguinhas da escola dele, alguns primos, os avós paternos. A sala estava decorada com balões coloridos e um tema de super-heróis que Theo tinha escolhido. E o bolo? Ah, o bolo! Eu tinha passado 2 dias fazendo um bolo de 3 andares, todo decorado com pasta americana, cobertura de chocolate, brigadeiros, confeitos coloridos. Era exagerado, excessivo, provavelmente tinha açúcar suficiente para alimentar um pequeno exército. E era perfeito. Quando levei o bolo para a mesa, os olhinhos de Theo se iluminaram como luzes de Natal. Sofia, é o bolo mais lindo do mundo. É todo seu, aniversariante. Cantamos parabéns. Theo soprou as velhinhas com tanto entusiasmo que quase apagou meu cabelo também. Todos riram. Cortei fatias enormes e distribuí para as crianças, que atacaram o bolo com aquela alegria selvagem que só crianças têm. Theo comeu 2 fatias. Tinha chocolate no rosto todo, nas mãos, até no cabelo de alguma forma. Estava absolutamente imundo e absolutamente feliz. Sofia, ele me disse, boca cheia de bolo, quando eu crescer, vou ser cozinheiro igual você. Vou fazer bolos enormes para todo mundo. Você vai ser um cozinheiro incrível, eu disse, limpando o chocolate do nariz dele. Mura se aproximou, câmera na mão, tirando 1000 fotos. Theo, diz obrigado, Sofia, pelo melhor bolo do mundo. Obrigado, Sofia. Theo gritou, e depois me abraçou com aqueles bracinhos pegajosos de açúcar. Abracei ele de volta, sentindo meu coração transbordar. Este menino, que 6 meses atrás estava triste, com fome, assustado. Este menino que agora estava radiante, saudável, cheio de vida. Olhei para a cozinha, para aquela geladeira gigante na parede. Ela estava decorada agora com dezenas de desenhos de Theo, fotos de família, ímãs de viagem. Não era mais um monumento à perfeição, mas um mural de vida real, bagunçada e linda. A geladeira tinha salvado Theo uma vez, com seus vídeos incriminadores. Mas agora ela era apenas uma geladeira, guardando sucos de caixinha, iogurtes, sobras de jantar, um bolo de aniversário enorme.
E estava tudo bem assim. Naquela noite, depois que todos foram embora e Theo finalmente caiu na cama exausto e feliz, fiquei sozinha na cozinha limpando. Mura tinha ido dormir também, completamente esgotado de brincar com 20 crianças hiperativas. Estava lavando a última travessa quando ouvi um barulhinho atrás de mim. Me virei e vi Theo na porta, de pijama, segurando seu ursinho de pelúcia. Theo, você devia estar dormindo. Eu sei, ele disse, sonolento. Mas esqueci de te dar uma coisa. Ele se aproximou e me entregou um papel dobrado. Abri cuidadosamente. Era outro desenho, mas este era diferente. Era eu na cozinha, na frente da geladeira, com um escudo e capa de super-herói. Embaixo, com letras tortas de criança, estava escrito: Sofia, a super-herói que me salvou. Minhas lágrimas caíram no papel antes que eu pudesse impedir. Você gostou? Theo perguntou, preocupado. Por que você está chorando? Porque eu gostei muito, eu disse, me ajoelhando e o abraçando. É o melhor presente que já ganhei. Você me salvou, ele sussurrou no meu ouvido. Quando eu tinha fome e ninguém me dava comida, você me deu. Quando eu estava triste, você me fez feliz. Você é minha heroína. Você é muito especial, Theo. Você sabe disso? Ele assentiu, já quase dormindo no meu ombro. Levei ele de volta para a cama, o cobre com o cobertor favorito dele, o de super-heróis, claro, e beijei sua testa. Sofia, ele murmurou, já quase dormindo, a geladeira é mágica, né? Por que você acha isso? Porque ela sabia. Ela sabia que Clarissa era má. E ela contou o segredo para você. Só pessoas mágicas sabem segredos. Sorri na penumbra do quarto. Talvez você esteja certo. Talvez ela seja um pouquinho mágica. Eu gosto dela agora, Theo disse. Ela é nossa amiga. Nossa amiga, concordei. Agora dorme, meu amor. Te amo, Sofia. Também te amo, Theo. Voltei para a cozinha e fiquei ali parada, olhando para a geladeira inteligente. A tela estava em modo de descanso, mostrando uma apresentação de slides de fotos da família. Theo no parque. Theo comendo sorvete. Theo sorrindo. Fotos de uma criança salva. Toquei a superfície fria do aço inoxidável. Obrigada, sussurrei para a máquina silenciosa. Obrigada por ter guardado a verdade. Obrigada por ter sido testemunha quando precisávamos de uma. Claro, a geladeira não respondeu. Porque ela era apenas um eletrodoméstico, circuitos e chips, câmeras e programação. Não tinha consciência, não tinha moral, não tinha coração. Mas tinha feito algo que muitas pessoas com todas essas coisas falham em fazer. Tinha revelado a verdade quando era mais necessário. Tinha sido imparcial quando humanos eram tendenciosos. Tinha salvado uma criança quando adultos estavam falhando. E talvez, no final das contas, isso fosse uma espécie de magia mesmo. Desliguei as luzes da cozinha e fui dormir. Amanhã seria outro dia de panquecas, de desenhos na geladeira, de risadas e bagunça. Outro dia de cuidar de Theo, de ser parte desta família remontada e imperfeita, mas cheia de amor. Outro dia de vida normal, maravilhosa, comum. E eu não trocaria isso por nada no mundo.